autoridade, irmãos, não só vem de pastor ou de pastora, mas vem da sociedade. Irmãos, professor, né, médico, diz uma profissão aí. Advogado. O quê? Eles são advogados. Então assim, juiz, né, desembargador. Irmãos, pensa em autoridade. Irmãos, você deve submissão a esse povo. Agora imagina, chega um médico e fala assim, ou o médico fala assim, você está com isso, tome isso. Eu não vou tomar nada não, porque eu mando vou obedecer. Irmãos, você está sobre a autoridade dele. Irmão, uma das áreas que mais as pessoas são mais desrespeitadas, sabe onde é? Escola. Professor, irmão, não prestava para eu ser professor, porque senão eu ia querer dar na cara de gente. Irmão, gente, uns adolescentes, no caso, né? É gente chata. Eu já fui adolescente, irmão. Eu era chato assim até morrer. Mas, e principalmente uma das coisas que Deus nos ensina é, cara, você precisa aprender a ouvir aquela pessoa. Porque, irmãos, aquela pessoa está tentando nos ensinar. Quando os irmãos vêm aqui e sentam para poder ouvir, os irmãos estão dizendo que, cara, estou debaixo dessa autoridade, você pode me ensinar alguma coisa? E aí alguém que está aqui vai falar assim, vou lhe ensinar. Você não fala, mas quando você vem e senta para ouvir, o que você está falando é isso, eu preciso aprender. Você está se colocando, irmãos, sobre a autoridade de alguém, sobre o aprendizado de alguém. Amém? Então a autoridade que aqui vai falar é exatamente essa. A gente vai falar sobre pastores, sobre a autoridade lá fora e a autoridade governacionais, sobre governo. Aí você fala assim, o presidente que está agora, você pode concordar ou não? Não, aquele dali não foi Deus que colocou, não, foi Deus que colocou. Como que Deus pode colocar o tamanho, irmãos? Pensa em Saul. Foi o rei de Israel, sim ou não? Foi o rei de Israel. Mas Deus queria aquele rei, sim ou não? Não queria aquele rei. Mas por que Deus colocou ele lá? Porque o povo pediu. O povo implorou a Deus, irmãos, um rei. Deus não queria dar o rei naquele tempo, porque não era o tempo. Ele ia ser mas o povo insistiu tanto, perturbou tanto, insistiu tanto que queria um rei, que Deus permitiu que Saul fosse o rei. Irmãos, e aquele povo sofreu. Mas ele não queria o rei. Queria o rei. Receberam o rei. Penaram por causa daquele rei. Penaram. Mas receberam sim ou não? Sim. Então a gente entende que o povo está querendo. Irmãos, está querendo muito. Deus dá. Toma. E esse é o problema. Porque quando Deus diz assim, não vou dar, você pode chorar, espernear, agradeça, aplauda o Senhor, porque Ele ama. Porque se Ele desse, você ia penar até a morte. Mas porque Deus, Ele é misericordioso, às vezes Ele nos poupa, e às vezes Ele vai dar. Por quê, irmãos? Porque quem é cego não consegue ver abismo, não consegue ver ruína. Então Deus, você quer daí? Toma. No tempo que o povo estava cansado de comer pão, que caía do céu todo dia, caía do céu pão todo dia, o povo ainda era incrédulo. Deus falou, quer carne? Irmãos, a Bíblia relata que o povo comia tanta carne que saía pelo nariz. Tem noção de um negócio desse? De comer, de comer tanto assim, que estava saindo por outra parte do corpo. E aí você fala assim, por que Deus permitiu? Irmãos, não queria receber. Então assim, quando Deus, Ele permite, irmãos, se não for de Deus, você vai penar. E você tem que aguentar. Por quê? Porque você fez uma escolha. E atender, obedecer, se colocar sobre essa autoridade dessa pessoa que está, irmãos, é fazer assim, cara, eu vou por aqui, você me leva, e a autoridade vai falar assim, a gente vai por aqui. E aí você se coloca debaixo dessa autoridade. Amém? Então vamos falar um pouco. Romanos 13, a gente acabou de ler, né?
O que é autoridade? Perguntas aqui. Tipos de autoridade que a gente vai ver. Qual a origem da autoridade? Qual é o propósito da autoridade? Submissão à autoridade na igreja. O perigo da rebelião contra a autoridade. Amém? Vai passar. Vamos lá. O que é autoridade? A palavra autoridade do grego é exousia. Literalmente significa autoridade. Direito de mandar. Direito de mandar. A tradição como autoridade, poder, jurisdição, autorização, direito, domínio, potestade, império, soberania, força. Conceito sobre autoridade. Toda autoridade está debaixo de outra autoridade. Se uma esposa, irmão, tem autoridade sobre o filho? Sim? O marido tem autoridade sobre a esposa? Sim. E quem tem autoridade sobre o marido? Deus. Porque a gente já diz, o marido não vem, irmão. Toda autoridade tem autoridade sobre ele. E a máxima quem é? Deus. Amém? 2. Autoridade representa Deus. Amém? 3. Deus delega autoridade mesmo aos homens limitados. Então tem gente, irmão, que você fala assim, cara, irmão, por que você. Aqui acolá eu assisti, irmãos, era fã de uma igreja chamada Igreja Batista da Lagoinha. Irmão, pensa numa igreja. Eu aprendi muito aqui na Batista, lá em Nova Russa, mas uma base muito forte foi formada no meu coração daquilo que eu aprendi nessa igreja. Tem um pastor que eu amo, que é o pastor Silvio lá, né? Um pastor de jovem, literalmente jovem, né? E irmãos, pensa num lugar que eu aprendi. Mas, irmãos, toda pessoa nova que chegava aqui a pregar, para mim, era um lugar que a pessoa ficava conhecida. E a pessoa ficava conhecida. É tanto que as pessoas, elas pediam uma oportunidade para ir pregar lá, para poder. Porque se você pisar lá, você vai ficar conhecido. Então significa o que, irmãos? Que aquele lugar é um altar, um ambiente onde você cresce. O pastor daquela igreja, irmãos, leva pessoas e aquelas pessoas começam a crescer. Por que aquela pessoa cresceu, irmãos? Porque quem colocou ali foi uma pessoa de autoridade. Amém? Então, quando você anda com pessoas de autoridade, geralmente você cresce. Porque essa pessoa vai te levar em lugares que normalmente você não conseguiria ir. Mas, porque você está do lado de pessoas com autoridade, você consegue crescer. E você vai crescendo, irmãos, quando você vai chegando no tempo da sua caminhada, que você não precisa mais de pessoas, ou você precisa de Deus principalmente, mas simplesmente você entende que agora você é uma pessoa de autoridade. E você leva pessoas agora para crescer. Você leva pessoas agora para Cristo. Você leva as pessoas a entenderem. Você está entendendo? E as pessoas que querem se colocar debaixo da sua autoridade. Amém? 4. Ir contra a autoridade é ir contra o próprio Deus. Os que agirem assim receberão o juízo de Deus. Quem teme a Deus teme a autoridade por ele representada. Amém? Então aqui é autoridade, irmão. Direito de mandar. Hoje em dia, irmãos, você vive numa sociedade em que qualquer um fala assim, não, discordo, isso não vai acontecer. Não, mas o meu direito. Não, mas a minha opinião. Irmãos, vai existir tempo na nossa vida, você não tem opinião, você só tem que obedecer. Pega uma criança pequenininha, não mexe nessa tomada. Peraí, a criança precisa saber os conceitos da tomada, precisa saber o fio e a alta voltagem que passa ali, para poder ela entender que ela precisa saber disso, irmão? Não, primeiramente, ela nem vai saber. Então você explica para a criança de 1 ano, 2 anos, o porquê que ela não pode. Você até tenta, mas ela não consegue entender. Então, mas o que você precisa fazer é ordenar. Você tem autoridade para mandar,
Isso acontece ou não, irmãos? Sim. E a criança tem que simplesmente entender: ah, irmãos, porque não pode? Vá para lá. E acabou, irmãos. Porque a criança, com o tempo, ela necessita, irmãos, aprender sobre autoridade. Porque quando cresce, aí vai lá para a escola desobedecer o professor. Aí vai quebrar a escola. Aí quando cresce, aí vai quebrar aí vai pichar muro, vai quebrar a coisa, aí vai roubar. Por quê? Porque quando o pequeno não aprendeu a receber, irmãos, a autoridade, ele não entende que, cara, isso daqui eu não posso fazer. Por quê? Porque eu não posso fazer e acabou. Irmão, no exército, o povo lá fala assim, ó, vá e faça. Mas, irmãos, no exército não tem porquê. Você tem que fazer e você tem que obedecer. E acabou a história. Amém? A igreja é o exército de Cristo. Amém? Só que a gente não tem que andar, não, porque todo mundo. Não, mas tem que ter ordem e decência. E a igreja, irmãos, tem que entender a autoridade daquele lugar. Saber as autoridades que existem, os que acompanham aquela igreja. E cara, eu quero me colocar debaixo da autoridade dessa igreja, porque eu acho que ela anda de jeito e eu concordo. Acabou. Amém? Então a gente tem que aprender, irmãos, que a autoridade é o direito de mandar. E você, concordando ou não, irmãos, você faz as suas escolhas. Amém? Então a escolha que você faz é de entender qual é o objetivo dessa autoridade. Eu quero me colocar debaixo dessa autoridade. Amém? Pode passar. Tipos de autoridade. Observe que em tudo existe hierarquia, onde precisa de autoridade e submissão. No céu, Deus Pai, seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. Depois, arcanjos, querubins, serafins e anjos. Aí vai vendo, irmãos, é escadinha. Tem hierarquia. No inferno, Satanás, principados, potestades, poderes deste mundo tenebrosos e forças espirituais do mal. Então, tudo, irmãos, tem o seu patamarzinho. Amém? E na terra, aí a gente vai passar para o natural, para aquilo que a gente vive. Vai passar. Tipos de autoridade. Autoridade delegada. Deus estabeleceu 3 instituições na terra. Quais são elas? Primeiro, família. Segundo, governo. Terceiro, igreja. Então, primeiro de tudo, irmão, peraí, quer dizer que se a minha família não estiver bem, eu quero ir para o culto, eu preciso ficar comigo, precisa, irmãos. Por quê, irmãos? Não é porque a igreja tem que, não. Você tem que zelar pela igreja, tem que ter amor, tem que vir fazer o máximo, mas o porém é que você tem que cuidar da sua família. Irmãos, a família não é a base da sua casa, a família é a base da sociedade. É a base de tudo. Você entra aqui é constituído por família. Lá fora é constituído por família. Em qualquer buraco do mundo que você for, o planeta Terra é constituído por família. Por que tu acha que Satanás está tentando fazer de tudo, irmãos, para destruir a família? Construir todo tipo de lei, ideologia de gênero, fazendo com que as pessoas briguem. A mãe falou até do povo brigando na internet, né? Por que acontece isso? Satanás está tentando de tudo para destruir a base. Porque quando você destruir a coluna dessa igreja, essa igreja vai abaixo. Quando você destruir a coluna do céu e da terra, que é a família, a terra vai abaixo. Acabou. Porque a base de tudo é a família. Amém? Segundo, governo. Irmãos, o governo Deus estabeleceu. Deus criou Adão e Eva, a família, certo? E depois Deus disse o quê? Vá, frutifique, multiplique e domine sobre toda a terra. Ele está falando que governe tudo que tiver. É seu direito, e é seu dever. É seu direito e é seu dever. Você não pode pedir. Governe sobre todas as coisas. É por isso que nós temos governos para estabelecer regras. Amém? E terceiro, não menos importante, irmãos, isso aqui está tudo no mesmo patamar. Amém?
a gente define como primeiro, segundo e terceiro, para que haja ordem, a gente saber. Mas isso aqui, todos os três são muito importantes. Amém? Terceiro, igreja. Irmãos, você quer saber? Eu quero saber se uma pessoa está bem. Se você quiser saber se alguém está bem, essa pessoa tem uma comunhão com Deus dentro de casa, sozinho e com a igreja do Senhor. Porque tem gente que fala assim: amo o Senhor, sua palavra, mas se eu tenho só aqui na minha casinha ver, não vem de palhaçada. Irmão, Deus estabeleceu a igreja. Para quê? Para que a gente se ajude, para que a gente adore a Deus juntos e não separado. O pastor dessa dita igreja que eu assisto, ele uma vez foi falar para um membro que pergunta para ele: pastor, eu posso ser membro da sua igreja só pela televisão? Porque tem televisão, não é? Aí ele disse: não, pode não, é pastor, é por causa do dízimo, né, pastor? Eu não posso ser seu membro por causa do dízimo, né? Ele falou: não. Ele falou: por que é? Ele disse: porque eu não posso lhe disciplinar. Irmãos, uma igreja é feita de membros, e membros que vêm e membros que aprendem. Como que uma igreja, uma pessoa que diz que é dessa igreja, não vem para a igreja, mas eu sou da igreja, mas você não vem para aprender, não vem para ser exaltado, não vem para entender, não vem para tirar dúvida, não vem, você não é membro. Por quê, irmãos? Membro é a pessoa que vem, aí se zanga, aí volta para casa, aí ora a Deus, aí volta de novo, aí recomeça de novo, aí Jesus me ajuda, aí zanga de novo, ô Senhor, aí eu entendi errado. Irmãos, igreja é um corpo. Uma hora vai estar bem, outra hora vai estar mal, uma hora vai estar lá em cima, outra hora vai estar lá embaixo, outra hora volta para o normal. É igreja, irmãos. E nós somos uma família. Eu quero, levanta a mão, quem nunca teve uma confusão com um parente seu da sua casa? Ué, você abandonou esse povo? Isolou? Esquece, não quero saber mais de vocês. É sua família, irmão. Você vai brigar, aí vai se abraçar de novo. Ou um tempo eu ouvi o pastor teve uma discussão com a tia dele na pastelaria, porque ela dizia que era crente. Eu fiquei indignado com ela, quase que eu soltava os cachorros. Só que era a tia dele. Eu falei: vou deixar ele resolver, porque se eu me zangar aqui eu vou detonar ela, porque ela abaixou um pouquinho, tá muito o microfone, isso, porque ela estava dizendo: irmãos, não, eu sou da igreja, sou de Cristo, mas eu vou ver um forró lá ia ter uma festa, era o Wesley Tavarão. Eu vou lá, é só ver assim. Tu vai fazer o que lá? Me diga. Não, mas eu sou crente. Ai, irmão, eu fiquei indignado. Eu falei: Senhor, eu vou jogar esse tacho de óleo na cara dela. Não tem como. Quando uma pessoa diz, aí ele começou a discutir com ela. Eu falei: isso detona ela, não te dou. Por quê, irmãos? Ficou indignado no meu coração. Como uma pessoa que diz que é cristã vai para algo muito explícito, vai encontrar Cristo lá, vai pregar para alguém, não vou olhar. Olha quem? Um homem cantando? Eu também canto. Mas a gente aprende o que, irmãos? Isso? Que o coração, não, o problema está nela ver, não, o problema está com o coração dela, estava naquele lugar. E Deus já falou assim: cara, você pode me ver todos os dias, irmão. Se estar na presença de Deus é maravilhoso. O problema é que a gente não tem esse prazer, esse ímpeto de buscar Deus, assim como a gente quer ir buscar qualquer coisa lá fora. E aí ele começou a discutir: ó, isso está errado, isso não está certo. Aí eu não concordo com você não. E eu pensando: problema seu, não interessa. Porque eu entendo, irmãos, que a Bíblia é o nosso ponto principal. Se você sair dessas 4 linhas aqui, acabou o jogo. Volte para ela e comece de novo. Amém? Então ela diz: não tem nada a ver não. Aí eles discutiram, eles discordavam. E ela disse que não, eu sou filho de Deus e tentou. Despista, irmão, do tamanho do mundo. Aí daqui a pouco eles estavam se desculpando. Ó, eu me alterei, não foi isso. E eles vai estar amém, não sei o que. Desculpar, irmão, dentro do meu coração estava indignado. Eu falei: se desculpar, porque era família no caso, né? Mas eles são assim. Irmãos, dentro do meu coração falou: se fosse minha irmã, passava um ano sem falar. Nunca, irmãos, mas são famílias. E aí briga, separa, junta de novo, aí briga de novo, aí junta de novo, faz amizade, tá sendo, irmãos,
causa de um momento, de uma palavra, de algo que eu não concordei? Amém? Então, se colocar debaixo dessa autoridade, irmãos, é entrar para a família. Amém? Vamos lá. Civil. Aqui é um tipo de autoridade civil. Primeiro o marido. Primeiro marido na família. Primeiro marido, depois a esposa e depois os filhos. Mas muitas vezes os pais ou as mães colocam os filhos em primeiro lugar do que o seu cônjuge. Por quê, irmãos? Porque um dia aqueles catarrentos vão embora. Sabe quem é que vai ficar lá? Seu cônjuge, seu marido ou sua esposa. Irmãos, eles vão lhe abandonar. E aí você tem que cuidar, irmãos. Não é esse daqui você cuida para eles crescer. E aí você ensina a palavra para que eles vá, cresçam e virem homens e mulheres de Deus. Amém? É uma preocupação, sim. Só que temos que ter a consciência de que o principal, irmãos, é a pessoa que você casou, não é filho. Então, primeiro marido, segundo esposa, depois filhos. Amém? Está acabando o tempo. Então a gente aprende que na sociedade tem que ser dessa forma. Só que muitas vezes você fala assim, cara, mas meu esposo não é cristão. Como que eu posso ouvir uma pessoa que fala assim, bora pra festa? Não, você vai pra festa, porque eu sou cabeça, eu mando. Você vai pra festa? Aí você fala, ué, mas meu marido não é o cabeça, não tem que obedecer? Peraí, o cabeça, irmãos, tem que estar ligado com o cabeça principal. Se esse homem não está ligado com Deus, como que ele pode tirar a direção para algum lugar? Amém? É para pensar. Vamos lá. Aí continua. Autoridades, professores, patrões. Tem gente que odeia patrão, né? Ama eles no final do mês, quando paga, mas no mês todinho odeia, né? Mas ele é uma autoridade, amém? Médico, funcionário público, tipo policial, né? Militar, forças armadas, polícia, juiz, presidente, que a gente pode não concordar, mas o povo pediu, amém? E eclesiásticos, que é Jesus, pastor, apóstolos, missionários, bispos e vai descendo, amém? Os lares e a sociedade estão sendo destruídas porque não se respeita mais nenhuma hierarquia. Irmãos, olhe para uma família saudável, uma família que o pai é crente, a mãe é crente, os filhos são crentes, que respeitam as coisas e que ouvem e obedecem à hierarquia, sabem respeitar. Irmão, você olha para essa família e fala assim, tem alguma coisa errada nessa família. Está muito certo. Hoje em dia não tem como. Tem. Se você fizer as etapas certas. Amém? Pode passar. Qual a origem da autoridade? Deus é a fonte, a origem, autor de toda autoridade. Deus é o único que tem autoridade e é o único que pode concedê-la. Amém? Isso significa que a autoridade que há no mundo provém de Deus. Deus tem autoridade direta, o homem só autoridade delegada. Então a gente não tem autoridade, a gente recebe autoridade. Amém? No entanto, só obedecerá à autoridade que Deus delegou aquele que reconhece e se submete à autoridade do próprio Deus. Irmãos, eu estou estudando para tirar minha carteira de habilitação, né? E aí eu estou vendo vídeo, aí sempre aparece vídeo. Aí apareceu um vídeo para mim de um homem, irmãos, batendo no instrutor, querendo esmurrar o instrutor. Agora por quê? Porque ele tinha feito a prova 5 vezes e reprovou 5 vezes. Aí ele foi lá tentar bater no homem e xingar o homem, que se enrolou com esse homem na porrada. Peraí, quem é a autoridade aí, irmãos? É o rapaz que está dizendo, está errado, você errou, vai se embora. Irmãos, a autoridade, o problema é dele se o homem errou? Não, mas sobre ele está a autoridade de dizer o quê?
você fez errado, você não passou, volte de novo depois e tente novamente. Por quê? Porque foi delegado a ele essa autoridade, e ele pode fazer isso, amém? Mas depende de nós passar, sim ou não? Sim, só que eu, irmãos, não posso olhar para outra pessoa e falar, para o homem que tem autoridade e falar assim, você não tem esse poder, ele tem esse poder. E muitas vezes nós não conseguimos entender que o que Deus estabelece, ninguém pode tirar, irmãos, é princípio. Se Deus estabeleceu um princípio, irmãos, aquilo não pode ser quebrado. Em qualquer área da nossa vida. Amém? Observação, todos já nasceram debaixo de uma autoridade. E vamos viver sempre debaixo de alguma autoridade. Amém? A sua primeira autoridade na sua vida foram os seus pais. Eles tinham autoridade de tudo sobre você. Tudo. E até o último dia da sua vida você vai ter autoridade sobre a sua vida. Amém? Então, entender, aprender e ir embora. Pode passar. O que é rebelião? O que é rebelião? Desobediência. O princípio da rebelião é a insubmissão à autoridade de Deus. Se deu com o diabo, né? Que ele desobedeceu a Deus. Colocou-se acima de sua condição de subordinado. Quis ser semelhante a Deus em autoridade. Depois, após Deus criar Adão e Eva, Satanás passou a tentá-los para ter a mesma atitude que ele teve com Deus, de rebelde, né, irmãos? Eles desobedeceram a Deus e se submeteram ao diabo. Romanos 6,16. Decidiram-se pelo princípio da rebelião abandonar o princípio da submissão. Fala de alguém, fala assim, eu sou submissa, meu marido. Ou então fala assim, não, minha esposa tem que ser submissa. Irmãos, você vai receber pedrada. Por quê, irmãos? O dever da mulher é ser submissa. E o dever do marido é amar a mulher. Irmãos, uma mulher que é amada não tem nenhum problema em ser submissa. Não tem nenhum problema. Não. Se a pessoa me ama, pai não. Irmãos, se um pai e uma mãe que ama demais o filho e faz de tudo para que ele esteja bem, tu acha mesmo que ele vai querer sair dessa casa para ir sofrer sozinho? De jeito nenhum. É para ser submisso de jeito? Amém. Sou submisso de jeito. Por quê, irmãos? Porque um lugar que você é amado, você não tem defeito ou problema nenhum em fazer o que é pedido ali. Você é amado. Mas no lugar que você não é amado, você vai querer fazer qualquer coisa para poder fugir dali. Então, o dever da mulher é ser submissa, mas o dever do marido é amar. Quando um não faz, o outro também não vai querer fazer. Quando um faz, o outro não vai, irmãos, fica desbalanceado. É por isso que a Bíblia, irmãos, é bem ordenada. Um faz isso, o outro faz, para que ande em concordância e aquilo, irmãos, vá para frente. Vá bem, amém? Então isso é só numa família? Não, é em qualquer área da nossa vida. Pode passar, acho que é o último que eu vou ler hoje. O homem foi contaminado com este princípio satânico. Com isso, o homem se opôs à autoridade, seja ela direta ao Senhor, seja ela delegada, isto é, aos homens. O homem tornou-se filho da desobediência. Em João 3, 4, 1 João, né? 3, 4, temos a definição de pecado. Pecado é a transgressão da lei, da palavra. Transgressão anômia. Esta está sem lei por ignorância ou desobediência. A transgressão é desobediência à autoridade de Deus. Isto é pecado. Pecar é uma questão de conduta. Irmãos, quando você peca, você fala assim, oh Jesus, oh Senhor. É a sua conduta. Você errou, mas você vai tentar se consertar. É um pecado. Agora, mas a transgressão é uma questão de atitude, do coração consciente.
Transgredir é você pecar, sabendo que é pecado, e indo pecar e pecar. Então isso o que, irmãos? Uma transgressão. Pecar é cair em alguma coisa que você fala, meu Deus, não é. Deixa eu voltar, Senhor, me perdoa. Transgredir é pecar, querer pecar, e ir pecar e voltar e está tudo bem com você. É transgressão. Amém? Amém. Então, para resumir, irmãos, eu vou tentar dar o restante, porque é um pouco grande, já passou 5 minutos. Mas a gente tem que sair com essa consciência de que existe autoridade. Então, quando muitas vezes, irmãos, eu já passei por isso, dava briga lá no menino, e eu era um dos que entrava na briga, eu fazia a confusão, né? Eu era o Pedro, eu ia entrar na briga, eu fazia a briga, por causa de blusa. Qual é a blusa? Vai ser verde? Vai ser tal. E os outros diziam, é tal. E aí ficava nisso. Aí chegava a pastora, que era a nossa autoridade, e falava, gente, vai ser essa. Quem votar e ganhar, vai ser a blusa. Aí quando eu perdi, eu ficava indignado. Mas, o porém é que existia uma autoridade. E irmão, se a autoridade fala assim, vai ser essa, então acabou, não quer. Irmãos, acabou. Você tem que obedecer. Quando a gente aprende a obedecer, irmãos, a nossa vida fica mais fácil. Porque em tudo a gente discorda, a gente fala assim, não concordo com o que Deus está dizendo. Você pode até não concordar, mas você tem que andar dessa forma, dessa vez, desse jeito. Amém? A autoridade é isso. É quando as pessoas discordam, e mesmo assim você fala assim, mas vai ser desse jeito. Você tem autoridade para dizer isso? Vai ser desse jeito aqui e acabou. E você tem que olhar e falar assim, amém. Vamos fazer desse jeito, dessa vez, porque foi falado isso, foi dito isso e acabou aqui. Amém? Então a gente aprenda a entender a autoridade e as pessoas que são autoridade na sua vida e a obedecer tudo que for passado. Amém? A gente não é robô para poder fazer tudo certinho, de jeito aqui, se não for de jeito. A gente tem opinião, mas o porém Deus estabeleceu, o que está sendo feito é de Deus, então vamos obedecer. Amém? Depois eu trago a restante em nome de Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, é muito bom a gente vir para o estudo da palavra de Deus, para a gente abrir a nossa compreensão, o nosso entendimento, né? Hoje foi falado aí 2 pontos, né, sobre a minha vida. Eu me lembrando quando eu estudava, mas não era na alfabetização, ali tinha palmatória. Se a gente não acertasse a tabuada, a palmatória estava na mão. A gente obedecia professor. Se a gente era rebelde na sala de aula, a gente ia para a diretoria e lá os diretores nos disciplinavam para nós fazer provas até a gente passar naquela prova para poder voltar para a sala. Hoje não, hoje tem muitas leis, né? A lei da palmada, ninguém pode mais bater em criança, porque havia muita tortura, né? Além de ser natural, também tinha psicológico. Mas todos aqueles que passaram por essas provações, né, aprenderam a respeitar a autoridade. Também ele falou hoje sobre a situação da minha tia, porque ela estava passando por uma situação muito difícil em sua vida, em seu relacionamento, e ela estava um pouco conturbada, né? Estava procurando as coisas naturais deste mundo para suprir a sua necessidade. E ali, quando ela falou que ia para aquele evento, meu coração ficou indignado, porque eu conhecia a verdade. Sim, agora tu és santo demais, vivia nas festas, agora não quer mais estar. Eu falei, claro, eu era. Agora eu não entendi qual é o propósito. E aí eu falei para ela, mas eu não sou o seu pastor, não sou a sua liderança, então vá. Mas aí depois ela se arrependeu, voltou, e aí a gente chorou e pediu perdão ao outro. E hoje, por onde agora o Senhor Jesus, ela está numa bênção, está um relacionamento bem com seu esposo, está adorando o Senhor, glorificando o nome de Deus. E é isso que é o importante, como o diácono Carlos Eduardo acabou de ministrar aqui na palavra de Deus, né? Temos que ter autoridade sobre a nossa vida, né? Antes de nós sermos enviados aqui para o campo missionário, nós fomos orados, pessoas oraram sobre as nossas cabeças e nos enviaram para o campo missionário. E eu nunca me esqueci do que o pastor nos disse: olha, vocês vão ser enviados para no meio de lobo, e vocês sejam prudentes, né? Com a pomba, né? Porque vai vir muitos para vos perseguir. E isso acontece, irmãos, mas nós não devemos desistir, estar sempre na caminhada, amém? Diácono Carlos Eduardo, na próxima quarta-feira, ele vai dar continuidade a esse estudo em nome de Jesus, para que os irmãos venham entender e compreender mais sobre a autoridade espiritual, governamental e
e eclesiástica. Amém, irmãos? Vamos se colocar de pé e vamos orar e vamos agradecer a Deus por mais um culto da família e estudo da palavra do Senhor. Sexta-feira, mas não, nós temos culto de unção e oração, e quem vai estar conosco aqui ministrando a palavra de Deus na sexta-feira será o diácono Antônio Cipaolo, ali da Igreja Batista Monte da Fé de Major Simplício. Ele vai estar aqui pela primeira vez ministrando a palavra de Deus na sexta-feira no culto de unção e oração. Eu já peço aos irmãos que estejam orando pela vida do diácono Antônio Cipaolo e por cada irmão em Cristo Jesus que vai estar conosco aqui na sexta-feira, em nome de Jesus. Amém? Quinta-feira as irmãs vão estar visitando ali a Assembleia de Deus, né? Quinta-feira agora, né, irmãs? Quinta-feira vai ter um culto ali de senhoras na Assembleia de Deus, Templo Central, e as irmãs vão estar ali visitando em nome de Jesus. Amém? E no sábado também tem visita ali, né? No sábado estamos ali na Assembleia de Deus, no Ministério Pérola também vai ter ali um culto de mulheres, né? E as irmãs também, os irmãos, né, que sentiram o seu coração também já estão convidados para estar ali no sábado. E no domingo tem culto de louvor e adoração, amém, irmãos? Vamos orar e agradecer a Deus, amém? E os irmãos que nos ceiaram, amém? Espera um pouquinho, nós vamos estar compartilhando a Santa Ceia com os irmãos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos ser grato a Ti, Senhor, por esse culto, Senhor, da Tua palavra, Senhor, pela a palavra que foi exposta nessa noite sobre a autoridade espiritual, eclesiástica, Senhor, e governamentais, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, Senhor, continue dando, Senhor, sabedoria a cada um, Senhor, dessas autoridades que foi constituída pelo Senhor, Pai. E nós estamos aqui, Pai, constituída pelo Senhor e pelas autoridades eclesiásticas, Senhor, a qual tem orado e ora, Senhor, constantemente pelas nossas vidas. E nós estamos aqui, Senhor, para cuidar do povo, a qual não é nosso, esse povo é do Senhor. E cada um, Senhor, vão prestar conta com o Senhor, Pai. Senhor, dos atos ou que fizeram aqui na terra, Senhor, ou que foi de bom ou que foi de mal, mas vão prestar conta com o Senhor. Por isso, meu Deus, meu Pai, nesta noite, leva a tua igreja guardada debaixo da tua mão de poder. Abençoa, Pai, o final de semana e o decorrer da semana deles, maravilhoso. Guia, Senhor, os vossos passos, para onde eles fossem, Senhor, que seja para o trabalho, para o campo, para a escola, que o Senhor, meu Deus, meu Pai, seja com eles, guardando e dando sabedoria, para que eles estejam, Pai, respeitando as suas autoridades eclesiásticas, Senhor, e governamentais, Senhor. Abençoa, Pai, os professores, Pai, que o Senhor esteja dando sabedoria a eles, Pai, para lecionar, Senhor, Pai, Senhor, essa nova geração, Senhor, dá sabedoria a eles, os diretores, Senhor, guarda, Senhor, Pai, Senhor, as nossas autoridades, Senhor, em nome de Jesus, amém. E as palmas louva e engrandece o nome do Senhor, amém. Os amados irmãos, fechai os vossos olhos e façam assim com as vossas mãos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja convosco, esteja conosco, que todo Israel na face da terra, somente aquele que crê, diga amém. Amém. As palmas louva e agradece o nome do Senhor, e a paz do Senhor Jesus ao seu irmão nesta noite, amém. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor.